Doses infantis da vacina da Pfizer estão previstas para a próxima semana. E você vai ver também. Indústria teve leve queda de 0,2% em novembro. Esse é o sexto resultado negativo seguido. A aliança liderada pela Rússia envia primeiras tropas para o Cazaquistão, que vive uma onda de protestos. Casos de florona crescem no Brasil e nossa reportagem consultou um especialista para explicar como acontece e quais são os riscos. E ainda, o governo australiano decide não expulsar de forma imediata o atual tenista número 1 do mundo. Você vai ver a partir de agora. Boa tarde, seja bem-vindo. O Ministério da Saúde anunciou que a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid deve começar em janeiro deste ano, com intervalo de 2 meses entre a primeira e a segunda dose. O primeiro lote de vacinas pediátricas deve chegar ao país no próximo dia 13. De acordo com o governo, a vacinação infantil ocorrerá em ordem decrescente de idade das crianças mais velhas para as mais novas, com prioridade para quem tem comorbidade ou deficiência permanente e para crianças quilombolas e indígenas, sem necessidade de autorização por escrito, desde que pai, mãe ou responsável acompanhe a criança no momento da vacinação. As doses devem ser aplicadas com um intervalo de 8 semanas entre cada injeção, ao invés de 21 dias como em adultos. Apesar de não exigir a receita médica, o Ministério da Saúde orienta os pais para que procurem a recomendação prévia de um médico antes da imunização. Segundo o IBGE, o Brasil tem mais de 20 milhões de crianças nessa faixa etária. O anúncio coloca o Brasil na lista crescente de países que estenderam a vacinação às crianças, como Estados Unidos e Alemanha. Muitos especialistas consideram que a imunização das crianças é fundamental para protegê-las e deter a pandemia, no momento em que a variante Ômicron mais contagiosa se espalha no país. Antes dos pais levarem as crianças para tomarem a vacina contra a Covid, é importante saber alguns detalhes sobre o imunizante. A imunização de crianças com as doses pediátricas da americana Pfizer foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária no dia 16 de dezembro. Segundo a nota divulgada pela Anvisa, a vacina é segura e eficaz para o público infantil. E a aprovação da imunização se deu com base em uma análise técnica criteriosa de dados e estudos clínicos conduzidos pelo laboratório. Em outubro, o laboratório publicou que a vacina se mostrou 90,7% eficaz na prevenção da Covid em voluntários dessa faixa etária. A Sociedade Brasileira de Infectologia apontou que o imunizante já foi aplicado em milhares de crianças em países que têm um rígido controle na avaliação de segurança de medicamentos, como os Estados Unidos, Canadá, Israel e União Europeia. E os resultados observados foram positivos em relação à proteção contra o vírus e também à segurança. A dose utilizada em crianças de 5 a 11 anos é apenas 1/3 da usada em adultos. Para diferenciar das doses de adultos, o frasco das crianças tem a tampa alaranjada, enquanto a dose dos adolescentes tem a tampa na cor roxa. Até o fim do primeiro trimestre, o Brasil deve receber 20 milhões de doses pediátricas. E em todo o mês de janeiro estão previstas para chegar 5 milhões de doses da vacina. A alta no número de casos de Covid entre as tripulações de empresas aéreas tem provocado cancelamentos de voo e afetado passageiros no mundo todo. Aqui no Brasil, as operações da empresa Azul Linhas Aéreas foram afetadas por conta do alto número de dispensas médicas relacionadas aos contágios por Covid e pelo vírus influenza entre funcionários de diversos departamentos. A empresa informou que, por questões operacionais, alguns voos deste mês serão reprogramados e que todos os clientes impactados estão sendo notificados e reacomodados em outros voos da companhia. O Brasil dá um novo salto e registra mais de 27 mil novos casos de Covid em um dia. A média móvel fica em mais de 12 mil confirmações diárias. Em 24 horas, o Brasil registrou mais 129 mortes por Covid-19. Agora são 619.513 vítimas da doença desde o início da pandemia.
Também foram confirmados mais 27.267 novos casos de infecção por coronavírus de um dia para o outro. Mais de 22.351.000 diagnósticos já foram confirmados para a doença. A média móvel de mortes está em 99 vítimas. Segue abaixo de 200 pelo 32º dia seguido. A curva apresenta tendência de estabilidade. A média móvel de casos indica 12.467 registros diários. Agora apresenta tendência de alta, com uma variação de 318% em relação a 2 semanas. No mapa da evolução da doença por regiões, hoje 6 estados indicaram alta: Bahia, Ceará, Mato Grosso, Pernambuco, Rio de Janeiro e Sergipe. Outros 9 estados estão em estabilidade: Acre, Amazonas, Goiás, Pará, Paraná, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. 12 unidades da federação apresentaram queda: Alagoas, Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Roraima. A variante Ômicron já é responsável pela maioria dos casos de Covid no Brasil. A nova cepa, que surgiu em novembro, tem mostrado velocidade de contaminação maior que as outras variantes do coronavírus. Em menos de 2 meses, passou a ser dominante no Reino Unido, África do Sul, França, Estados Unidos, Japão e aqui no Brasil. E apesar da Ômicron estar se mostrando menos letal do que as outras cepas para cidadãos imunizados, é preciso manter todos os cuidados. Por falar em imunização, vamos aos números. Mais de 333 milhões e 600 mil doses das vacinas contra a Covid já foram aplicadas em todo o país. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 161 milhões e 543 mil pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 75,73% da população, enquanto mais de 143 milhões e 882 mil brasileiros tomaram a segunda dose, o que representa 67,45% da população. E a dose de reforço, a dose adicional, já foi aplicada em mais de 28 milhões e 229 mil pessoas, 13,23% dos brasileiros. A produção industrial recuou pelo 6º mês seguido. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A produção industrial brasileira recuou 0,2% na passagem de outubro para novembro de 2021. Segundo o IBGE, com o resultado, o setor amargou o 6º mês seguido de perdas, período em que a atividade acumula queda de 4%. E apesar de acumular nos 11 meses de 2021 um avanço de 4,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, a indústria continua cada vez mais distante do patamar pré-pandemia. De acordo com o IBGE, o setor ainda sofre os efeitos da pandemia mundial, que provocou o desabastecimento de alguns insumos e encareceu o custo da produção. Atualmente, a indústria está 4,3% abaixo do patamar de produção em que estava em fevereiro de 2020. Entre as atividades, as influências negativas mais importantes foram assinaladas por produtos de borracha e de material plástico e metalurgia, que assinalou a 3ª queda seguida. O saque aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço pode chegar a 22 bilhões de reais neste ano. O benefício já está disponível para os nascidos em janeiro. O saque aniversário do FGTS, que permite a retirada de parte do saldo anualmente, pode superar 20 bilhões em pagamentos neste ano. No ano passado, o total do saque foi de quase 18 bilhões de reais. Para ter direito ao benefício, é necessário que o trabalhador faça opção por essa modalidade a qualquer tempo pelos canais disponibilizados pela Caixa Econômica Federal. Cerca de 1.300.000 cotistas nascidos em janeiro já podem fazer o saque, que corresponde ao valor de 1 bilhão e 900 milhões de reais. A opção não é obrigatória. Quem não fizer a opção permanecerá na sistemática do saque rescisão. Já os trabalhadores que optarem pelo saque aniversário até o último dia do mês de seu aniversário podem receber o valor. E caso o dinheiro não seja retirado no prazo, volta para as contas do FGTS em nome do trabalhador.
Ao retirar uma parcela, o trabalhador deixa de receber o valor depositado pela empresa caso seja demitido sem justa causa. O pagamento da multa de 40% nessas situações está mantido. E os saques para a compra de imóveis, aposentadoria e doenças graves não são afetados pelo saque aniversário. O Ministério da Saúde prorrogou o programa Mais Médicos por mais um ano. A portaria já foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Com a medida, o contrato de um grupo de profissionais com o projeto Mais Médicos para o Brasil vai valer até o fim do ano. Pela norma, a prorrogação deve acontecer automaticamente a partir do primeiro dia após o vencimento do termo de adesão e compromisso original. Caso o participante não tenha interesse em continuar, o profissional deve acessar o sistema de gerenciamento de programas e manifestar formalmente o desinteresse em continuar no programa. O participante com prorrogação automática da adesão deve obrigatoriamente entregar ao gestor municipal até o dia 30 de janeiro de 2022 o termo aditivo devidamente preenchido e assinado. O resultado da prorrogação automática será disponibilizado no endereço eletrônico. E depois do intervalo, vamos falar sobre flu-corona. Um especialista explica como acontece e quais são os riscos. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora são 13 horas e 16 minutos no horário de Brasília. A greve de auditores da Receita Federal tem causado enormes filas de caminhões na fronteira com a Venezuela. Cerca de 200 caminhões estão parados na alfândega da Receita Federal em Pacaraima, município de Roraima, na fronteira com a Venezuela. Os servidores da Receita paralisaram as atividades na segunda-feira. A mobilização nacional é um protesto ao orçamento da União, aprovado pelo Congresso, que teria sido reduzido em 51,4%. Alguns servidores entregaram os cargos em dezembro do ano passado. Em Roraima, ao menos 6 auditores com cargos de chefia se manifestaram pela entrega dos cargos. Uma nevasca incomum cobriu de branco a capital japonesa, Tóquio, nesta quinta-feira. Os moradores saíram com guarda-chuvas e tiveram que empurrar bicicletas quando a neve começou a cair. A Agência Meteorológica do Japão prevê que até 10 centímetros de neve podem cair em 12 horas. O órgão emitiu um alerta para Tóquio em função do fenômeno pela primeira vez desde 2018 e alertou sobre possíveis interrupções no tráfego. A nevasca forçou o cancelamento de 66 voos locais de partida e 53 voos de chegada no aeroporto da capital japonesa. Nenhuma decolagem com destino ao exterior foi cancelada. Moradores relataram que o fenômeno é incomum na ilha, enquanto outros flagravam um momento com fotos. A agência climática aconselhou a população a tomar precauções no centro de Tóquio. A Rússia e seus aliados na Organização do Tratado de Segurança Coletiva anunciaram o envio de tropas para o Cazaquistão. O país vive uma onda de protestos há vários dias por conta do aumento do preço dos combustíveis. A Força Coletiva de Manutenção de Paz da Organização do Tratado de Segurança Coletiva vai ficar no país por período limitado para estabilizar e normalizar a situação. Há dias, o Cazaquistão vem sendo varrido por protestos sem precedentes contra o aumento do preço do gás. A polícia do país da Ásia Central matou dezenas de manifestantes na madrugada dessa quinta-feira, quando tentavam invadir prédios administrativos no Cazaquistão. De acordo com a polícia local, uma operação antiterrorista está em andamento em um dos bairros de Almaty, capital econômica do país, onde os confrontos foram mais violentos. Já o Ministério do Interior do Cazaquistão, citado pela imprensa local, informou que pelo menos 8 membros das forças de segurança foram mortos e 317 ficaram feridos. Mas agências de notícias contradizem os dados oficiais e afirmam que há pelo menos 12 vítimas fatais e 353 feridos nos confrontos.
A agência francesa de proteção de dados multou as empresas Google e Facebook em 150 milhões e 60 milhões de euros, respectivamente, por causa dos cookies, os conhecidos rastreadores online usados para fins publicitários. A multa de 150 milhões de euros dada ao Google representa o maior valor até hoje para a empresa, que já havia sido penalizada em 100 milhões de euros pelo mesmo motivo em dezembro de 2020. A Comissão Nacional de Informática e Liberdades constatou que os sites facebook.br, Google França e youtube.com não permitem rejeitar os cookies com a mesma facilidade de quando o usuário decide aceitá-los. Facebook e Google têm 3 meses para corrigir este desequilíbrio prejudicial para o usuário, sob pena de pagar 100 mil euros adicionais por cada dia de atraso. O Google garantiu que mudará sua política depois da aplicação desta nova multa. Os cookies são pequenos arquivos que detectam os sites visitados pelos usuários da internet, que depois são alvo de mensagens publicitárias supostamente personalizadas. Esse rastreamento é regularmente denunciado por associações de defesa ao consumidor e usuários da internet. Os talibãs ordenaram aos vendedores de roupas de Herat, no Afeganistão, que cortem as cabeças dos manequins em suas lojas, alegando que as figuras se opõem à sua interpretação da lei islâmica. Os talibãs impõem restrições no Afeganistão, mesmo depois de afirmar que teria um regime mais flexível desta vez. A alegação é que os bonecos se opõem à interpretação da lei islâmica do Talibã. Pedimos mais uma vez ao nosso povo que considerem as nossas instruções e não obriguem os nossos inspetores a ir lá implementá-las. O povo deveria cortar as cabeças das estátuas. Não temos mais nada a ver com isso. A roupa deve cobrir o corpo. Não vai criar nenhum problema para os lojistas, mas vai prevenir um vício que é bom para eles, para a nação e para nós. Esta nova diretriz se soma a uma série de medidas já anunciadas pelo Talibã para impor no país sua visão rígida do Islã, que limita as liberdades públicas, em especial para mulheres e meninas. Ela também proíbe representações humanas, por isso a destruição dos manequins. Durante seu primeiro regime à frente do país nos anos 90, os talibãs destruíram várias estátuas históricas em uma ação que chocou o mundo. A Austrália decidiu nesta quinta-feira não expulsar de forma imediata o atual número 1 do tênis, Novak Djokovic. O tenista gerou uma onda de indignação por não estar vacinado contra a Covid e receber uma permissão do Aberto da Austrália para entrar no país. O tenista permanece retido em um centro de imigração em Melbourne. Djokovic foi detido na chegada ao aeroporto da cidade australiana por não ter fornecido evidências apropriadas de vacinação dupla contra a Covid ou isenção médica. Rules are rules. Regras são regras e não há casos especiais. Essa é a política do governo e tem sido essa a proteção das fronteiras por nosso governo, especialmente em relação à pandemia. Isso tem garantido que a Austrália tem uma das menores taxas de mortalidade por Covid em qualquer lugar do mundo. O sérvio gerou uma onda de indignação por não estar vacinado e receber uma permissão do Aberto da Austrália para entrar no país. Além de o tenista não ter o visto aprovado pela imigração, Djokovic foi orientado a deixar o aeroporto de Melbourne imediatamente. Ele não vai disputar o torneio nessa temporada. Todos os participantes do Aberto da Austrália precisam estar vacinados contra a Covid-19 ou ter uma isenção concedida por 2 comitês de especialistas independentes. No passado, o sérvio relutou em ser vacinado e se recusou repetidamente a confirmar se recebeu ou não a imunização anti-Covid. Pelo menos 7 estados brasileiros já registraram casos de pacientes com infecção simultânea por influenza e coronavírus. O fenômeno foi apelidado de flurona e já vem causado preocupação em muita gente. A nossa reportagem consultou um especialista que vai explicar como acontece a co-infecção e quais são os riscos. Para a comunidade científica, a dupla infecção não é surpresa. Os especialistas da área médica já esperavam que o fenômeno pudesse acontecer.
E o motivo é que o Brasil enfrenta duas pandemias simultâneas, do vírus influenza e do coronavírus. E ambos podem atacar o organismo de uma pessoa ao mesmo tempo. Daí, inclusive, surgiu o apelido Flurona, que é uma junção de flow, que é gripe em inglês, e rona, que vem de corona. Sendo o coronavírus o vírus predominante agora, é esperado, então, que quando você tiver mais de um vírus, muitas vezes tem associação do corona com outro vírus. Como no Brasil está enfrentando uma epidemia de influenza, não era de se espantar que em algum momento a gente encontrasse também a associação do influenza e do corona ao mesmo tempo. Nós estamos aí com as variantes, com a Omicron, que é altamente transmissível, né, da Covid-19, e a Darwin, né, da influenza. Então, infelizmente, essa mistura aí não está sendo muito boa para nós, né? Vem sobrecarregando a todos, muitas pessoas gripadas, felizmente com sintomas leves na sua grande maioria. O termo flurona foi usado pela primeira vez em Israel, quando o primeiro caso de infecção simultânea foi detectado. No Brasil, pelo menos 7 estados já registraram pacientes que testaram positivo para a influenza e o coronavírus ao mesmo tempo. Só em São Paulo, 110 pessoas estão nessa condição. E o aumento desses casos já coloca as autoridades em alerta e tem causado bastante insegurança entre a população. A principal dúvida é: essa dupla contaminação aumenta o risco de internações e até de mortes? Bom, segundo especialistas, não há comprovação desse perigo. O que vai determinar a gravidade da situação é a condição do paciente. Pessoas idosas e com comorbidades devem ter atenção redobrada. A discussão, e essa é uma discussão médica, é se você ter 2 vírus ao mesmo tempo pode ter uma evolução pior do que ter somente um vírus. Se os dois eles podem juntar os efeitos ruins de um e de outro, piorando a evolução clínica do paciente. Né? Com uma experiência ainda pequena em relação à associação de corona e influenza, porque isso está acontecendo mais agora, a sensação é que não, a gente não está vendo uma evolução pior nesses 2 vírus. E da experiência que a gente tem, principalmente em crianças, onde é mais comum fazer os testes que pesquisam os vários vírus respiratórios, combinações de outros vírus parecem também não representar um risco adicional. E essas 2 cepas aparentemente contaminam muito mais, mas também com sintomas menos graves, né? Então o que nós temos observado é isso, comorbidades, né? Então pessoas com comorbidades, hipertensão, diabetes, obesidade e idosos imunossuprimidos têm uma tendência a agravar o quadro mais, né? Entrando numa síndrome respiratória aguda muitas vezes. A população em geral, que tem uma boa saúde, tem desenvolvido sintomas mais leves. É importante lembrar que os 2 vírus são respiratórios e as medidas de prevenção continuam sendo as mesmas. Uso de máscaras, distanciamento social, higienização das mãos e, claro, a vacinação. A primeira coisa que eu acho que é fundamental é as vacinas, elas trazem um benefício enorme para a sociedade. Hoje, o número menor de óbitos que a gente vê em relação ao Covid são nitidamente decorrentes das vacinas. Isso também já foi provado que as vacinas da gripe, na população mais vulnerável, são fundamentais para diminuir os casos graves. Então, vacinação é algo que sempre vai existir. O principal sempre será a prevenção. Então, o uso de máscara é imprescindível. Em todos os locais que você vá, não ser um local aberto, se está num parque, numa praia, distante de pessoas, tudo bem, não usar máscara. Mas em qualquer lugar que você caminhe, que tenha pessoas próximas, fique de máscara, tome cuidado, porque esse é o principal foco de transmissão, é o respiratório, mas também a manipulação. Se você colocar a mão no rosto, na boca, né, estiver contaminado, você também vai desenvolver a gripe. Então, cuidado com a manipulação, lavar as mãos sempre, água e sabão, uso de álcool em gel, o distanciamento. Precisamos manter a resiliência emocional, a força emocional. É vacinação e manter todos os cuidados. Muito obrigada pela sua companhia. Essa edição termina por aqui. Até mais.